Mas, irmão, já fazia 10 anos que Deus tinha feito a promessa. E Abraão ainda não tinha descendência. E Abraão ainda não tinha posse daquela terra. E é nesse contexto, irmãos, Abraão, se você puxar no capítulo anterior, Abraão tinha saído de uma vitória. Abraão tinha saído vitorioso de uma guerra contra 5 reis do Oriente. Abraão junto ao seu exército de 318 pessoas contra 5 reinos. E Deus dá vitória a Abraão. Aleluia, porque aquele que confia no Senhor, ele não confia na força do seu braço, ele não confia nos inúmeros de grandes exércitos, porque sobre a vida dele está o grande general, o Todo-Poderoso, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Amém, glória a Deus. E com apenas 318 pessoas, Abraão vence aquela batalha, resgata o seu sobrinho Ló, que havia sido levado cativo durante essa guerra. E Abraão volta, irmãos, com muitos despojos da batalha. E ele se encontra com o sacerdote Melquisedeque, a qual oferece sacrifícios a Deus. E Abraão oferece o dízimo de tudo que ele ganhou nessa batalha. Nota, irmãos, que Abraão vem vitorioso. Era para Abraão estar contente, feliz, saltando de alegria na presença de Deus. Mas o verso 1, Abraão está triste. Abraão está temeroso. Abraão está angustiado. Porque por mais que ele foi vitorioso na batalha, a promessa de Deus ainda não havia se cumprido sobre a vida de Abraão. E é interessante, irmãos, que muitas vezes o silêncio de Deus, às vezes ele dói mais do que quando a gente está passando por uma prova. Às vezes, irmãos, o silêncio de Deus, ele nos provoca mais angústia, mais inquietação, do que muitas vezes nós estamos passando por alguma dificuldade. Porque, irmãos, dificuldades a gente sabe que a gente luta e com o Senhor a gente vence. Mas aquela promessa que foi feita em nossa vida ainda não se cumpriu. Ela ainda fica martelando no nosso interior. Nós pensamos, Deus prometeu, mas ainda não se cumpriu. E quantas vezes a gente fica, o ser humano, ele é difícil cumprir o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Como é difícil esperar com paciência no Senhor. A gente quer pular para o Salmo 70. Apressa-te ao Senhor e socorrer. E era desse jeito que Abraão estava. Abraão era vitorioso. Abraão já estava ficando rico. Mas havia algo dentro do interior de Abraão, que ele desejava mais do que tudo na vida. Era ver as promessas de Deus cumpridas em sua vida. Aleluia. E quantos de nós, irmão, não temos promessas? Quantos de nós não recebemos profecias, recebemos algo da parte de Deus e quando isso demora a acontecer, isso causa inquietação na vida da gente. Muitas vezes isso faz com que a gente perca o sono. E Abraão está sentindo assim, na presença de Deus. Mas é interessante, irmãos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vem lá no verso 15, no verso 1, do capítulo 15.
Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, aleluia, o teu grandíssimo galardo. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, aleluia. Abraão estava angustiado, porque a promessa, depois de tantos anos, não havia se cumprido. Mas Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. Glória a Deus. Eu sou o teu galardão. Sabe o que Deus não estava querendo dizer para Abraão? Abraão, quem te prometeu não foi o homem. Quem te prometeu foi o Deus dos céus, a qual te tirou da terra da idolatria, de Ur dos Caldeus, e te trouxe para esta terra. O Deus a qual se revelou para você de uma forma tão tremenda, que você sai da sua terra e se encontra neste lugar, baseada em uma promessa. Porque quem fez a promessa, irmãos, Ele é fiel para cumprir sobre a nossa vida. Quem cumpre a promessa, irmãos, não é o homem. Porque o homem é mutável. Porque o homem diz uma coisa agora, e lá na frente ele muda de opinião. Aleluia. Mas quem falou com Abraão foi o Deus que de eternidade em eternidade Ele continua sendo Deus. Amém. Aleluia. Se a promessa de Deus